E aí, galera, hoje a gente vai se aventurar por lugares tensos, mas ao mesmo tempo incrivelmente interessantes. Preparem-se para uma expedição pelos 10 países mais perigosos do mundo, mas não se enganem, não é só de treta que essa lista é feita. A ideia aqui não é só mostrar o lado obscuro do mapa, mas revelar as curiosidades, as histórias e as culturas que florescem mesmo em meio ao caos. Vamos mergulhar em realidades complexas e entender como conflitos, pobreza, desigualdade e até a geografia moldam o dia a dia nesses cantos do planeta. Do Afeganistão à Líbia, preparem o espírito aventureiro e o coração aberto, porque a viagem vai ser intensa. Começamos nossa jornada no Afeganistão, um país que carrega as marcas profundas de décadas de conflitos. Mas o que muitos não sabem é que, por trás das manchetes de guerra, existe uma cultura milenar rica em tradições e belezas naturais de tirar o fôlego, tipo um cartão postal esquecido. Infelizmente, o Afeganistão também carrega a pesada fama de ser o maior produtor de ópio do mundo, e essa produção, meu amigo, alimenta uma teia complexa de problemas. É como um ciclo vicioso. O dinheiro gerado por esse comércio ilegal muitas vezes financia grupos extremistas que perpetuam um ciclo de violência e instabilidade no país. É um beco sem saída. Mas, mesmo em meio a essa sombra, o povo afegão demonstra uma resiliência inspiradora, buscando preservar sua cultura e identidade como uma flor que nasce no asfalto. Agora a gente atravessa o Mar Arábico para chegar ao Iêmen, um país sinônimo de guerra civil e crise humanitária. O Iêmen tem uma das maiores taxas de posse de armas por habitante do mundo. Isso intensifica os conflitos e contribui para um clima de medo e insegurança constante. Além disso, o khat, uma planta estimulante, é amplamente consumido. Isso afeta a economia local, com muitos homens mascando khat ao invés de trabalhar, mas o Iêmen tem uma rica história e cultura que continuam a nos inspirar. Nossa jornada continua na Síria, um país que infelizmente se tornou sinônimo de guerra civil e destruição. As imagens que a gente vê na TV são de partir o coração, mas por trás dessa realidade dura, existe uma história rica, uma cultura vibrante e um povo que luta para preservar sua identidade em meio ao caos, sabe? É como proteger um tesouro em meio a uma tempestade. E você não vai acreditar, a guerra civil na Síria revelou uma rede impressionante de túneis subterrâneos. Eles são usados para se proteger de bombardeios e se locomover. É como se a população tivesse criado uma cidade subterrânea, como formiguinhas. Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo, viu seu patrimônio histórico ser reduzido a escombros. É de cortar o coração. Mas, mesmo em meio à tragédia, o povo sírio demonstra uma força e uma resiliência admiráveis, como um bambu que se curva na tempestade, mas não quebra. Os túneis são um exemplo de como nos adaptamos para sobreviver e proteger nossa herança cultural. É a prova de que a esperança sempre encontra um caminho. A próxima parada da nossa expedição é na Somália, um país conhecido pela pirataria e pela fome. Mas a Somália é muito mais do que isso. É um país com uma cultura rica e paisagens deslumbrantes. Mesmo em meio ao caos, a Somália tem um trunfo: seus camelos. A Somália é um dos maiores exportadores de camelos do mundo. Mesmo com todas essas dificuldades, o povo somali não se entrega. Eles são resilientes e continuam lutando por um futuro melhor. Chegamos à República Centro-Africana, um país rico em recursos naturais como diamantes e ouro, mas paradoxalmente é um dos mais pobres do mundo. Grupos armados lutam pelo controle desses recursos, perpetuando um ciclo de violência. Os pigmeus lutam para preservar seu modo de vida tradicional. A verdadeira riqueza está na cultura e na força do seu povo. Nossa aventura nos leva ao Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, que conquistou sua independência em 2011. Mas a alegria da independência durou pouco, e o Sudão do Sul
logo mergulhou em uma guerra civil brutal. É de partir o coração ver um país tão novo enfrentar tantas dificuldades. O Sudão do Sul também é um país com uma cultura rica e diversa, com mais de 60 grupos étnicos. Mas mesmo em meio ao caos, o povo do Sudão do Sul demonstra uma força incrível e inspiradora. Chegamos agora a Honduras, um país que, infelizmente, se tornou sinônimo de violência. É de cortar o coração ver um lugar tão bonito sofrer com esse problema. As gangues, conhecidas como maras, controlam grande parte do país, impondo suas leis e espalhando o terror. É como um pesadelo que não acaba. Mas Honduras é muito mais do que isso. É um país com uma cultura rica, paisagens de tirar o fôlego, como aquelas que a gente só vê em filmes, e um povo que luta bravamente por um futuro melhor sem perder a esperança. E é claro que não podemos esquecer do café. Honduras produz um dos melhores cafés do mundo, com grãos cultivados nas encostas de suas montanhas, que são exportados para diversos países. É como se o café fosse um pedacinho de Honduras que se espalha pelo mundo. É como se, em meio à escuridão da violência, o café representasse um raio de esperança, um símbolo da força e da determinação do povo honduranho em superar os desafios e construir um futuro melhor, mais justo e mais seguro. Nossa expedição nos leva agora ao Mali, um país localizado no coração da África Ocidental, conhecido por sua rica história e cultura. É como se a gente estivesse voltando no tempo, certo? O Mali já foi o centro do Império do Mali, um dos maiores impérios da África que floresceu entre os séculos 13 e 16. É muita história, minha gente. As lembranças desse passado glorioso ainda ecoam pelas ruas de cidades como Timbuktu, que já foi um importante centro de comércio, e saber, mas que hoje enfrenta a ameaça de grupos extremistas. É como se o passado e o presente estivessem em constante conflito. Mas o Mali também é um país de uma riqueza musical incrível. A música tradicional malinesa, com suas melodias contagiantes e instrumentos únicos, é um reflexo da alma do povo malinês, expressando sua alegria, sua fé e sua esperança. É de contagiar qualquer um. E apesar dos desafios que enfrenta, o povo malinês mantém viva sua cultura milenar, transmitindo suas tradições de geração em geração através da música, da dança, da arte e da culinária. É como se a cultura fosse um elo inquebrável entre o passado, o presente e o futuro. Nossa aventura nos leva agora a El Salvador, um pequeno país da América Central que enfrenta um grande desafio, a violência das gangues. As maras controlam territórios, extorquem moradores e espalham o medo. El Salvador tem uma das maiores taxas de uso de telefones celulares da América Latina. E a moeda oficial é o dólar americano. A violência e a desigualdade social são problemas sérios, mas o povo luta diariamente por um futuro melhor. E chegamos ao fim da nossa expedição na Líbia, um país com uma história rica e uma cultura milenar. A Líbia possui as maiores reservas de petróleo da África, um tesouro escondido sob a areia do deserto. Mas essa riqueza gerou conflitos internos e intervenções estrangeiras, mergulhando o país em violência e instabilidade. A maior parte do território líbio é coberto pelo deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo. O deserto esconde belezas únicas e culturas ancestrais. E o povo líbio luta para construir um futuro melhor, mostrando que a esperança é mais forte que qualquer tempestade de areia. E aí, pessoal, gostaram da viagem? A gente desbravou os 10 países mais perigosos do mundo, mas mais do que mostrar a violência, a pobreza e os conflitos, a nossa missão era revelar as histórias, as culturas e a força do povo que vive nesses lugares. É fácil julgar, rotular e simplificar quando vemos apenas as manchetes, mas a realidade é muito mais complexa do que parece. É como olhar para a ponta do iceberg e não perceber a imensidão que está por baixo. Cada país que visitamos, por mais problemático que seja, tem um lado B, uma história para contar, uma cultura rica
e um povo que luta por um futuro melhor. É como um livro com várias páginas, cada uma com uma história diferente para contar. Então fica a reflexão tua, Chu. Da próxima vez que você vir uma notícia sobre um país em conflito, lembre-se de que, por trás das bombas e da violência, existem pessoas reais, com sonhos, medos e esperanças, lutando para viver com dignidade. É como a gente, que sonha com um futuro melhor, com paz, amor e felicidade.